Bom, o senhor assume o PSDB no momento em que tem várias baixas, incluindo o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Essa debandada preocupa o senhor? É um indício de fim do partido? Como é que o senhor tem encarado a presidência do PSDB agora? Olha, na verdade, o PSDB, desde que foi criado em 1988, se transformou num partido extremamente importante para o Brasil. Qualquer canto do Brasil que se ande hoje, você não deixará de ter uma medida importante construída nos governos do PSDB. Pode falar do SUS, do Plano Real da Estabilidade Econômica, da Lei de Responsabilidade Fiscal. As principais conquistas do Brasil contemporâneo eram de governo do PSDB. Mas como todos os partidos, nós temos muito positivo. A gente está com alguns cortes na sua ligação. A gente vai refazer aqui para conseguir lhe ouvir da melhor forma possível. A gente está conversando com Aécio Neves, presidente do PSDB, deputado federal, figura importante, personagem importante da política brasileira e que estava falando também sobre a importância do partido, do PSDB. A pergunta era exatamente sobre essa debandada que a gente viu com a Raquel Lira, com o Eduardo Leite, os dois governadores que se elegeram pelo partido, e o encolhimento que a gente viu nos últimos anos, né, Rosane? Ele estava lembrando exatamente do governo Fernando Henrique Cardoso, com Plano Real, SUS... o SUS foi criado antes do ainda, governo, né? Fernando Henrique, só para lembrar, foi em 1990, a lei é de 1990, mas foi, dá para se dizer que se consolidou, né, no governo Fernando Henrique. O que ele quis dizer é que essas grandes acontecimentos e grandes planos do Brasil que estão até hoje fazem parte, tiveram o dedo do PSDB. O senhor estava falando sobre isso, já está de volta aqui conosco. Exato. Né? Na verdade, isso é um fato. As principais conquistas, os programas de transferência de renda que redundaram no Bolsa Família, todos eles começam no governo do PSDB. Mas é realidade que o PSDB, sim, perdeu quadros relevantes, como o do próprio governador do Rio Grande do Sul, né? O que nós lamentamos, mas compreendemos. Mas o mais relevante é que o PSDB não perdeu a capacidade de pensar o Brasil. Nós somos uma ilha programática cercada por um oceano de partidos pragmáticos, que vivem na lógica de filiar gente, crescer o fundo eleitoral, filiar mais gente e depois apoiar governos quaisquer que sejam eles. Então, o PSDB foi o único partido que não se curvou ao lulopetismo, não se curva hoje ao lulopetismo, não se curvou ao bolsonarismo. Então, nós estamos, sim, nos reorganizando no país inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul. O PSDB voltará a apresentar um projeto consistente de transformações para o Brasil, porque eu não acredito, Andressa, Rosane, Giane, que eu agradeço aqui pelo convite, que nós vamos viver eternamente submetidos a essa polarização tão rasa, tão inculta, tão grosseira e que tanto mal vem fazendo ao Brasil. Então, eu assumo a presidência do PSDB com a missão de reorganizar o partido em todo o país e não me preocupa tanto quanto a outros o fato de termos perdido alguns quadros, por mais expressivos que eles sejam, porque a história do PSDB não permite que nós sejamos medidos, mensurados por número de vereadores, de deputados, de governadores, o que é que seja. O nosso tamanho é o tamanho da nossa história e da nossa capacidade de propor algo novo para o Brasil. E é isso que eu estou me dedicando a partir dessa semana, porque desde que o PSDB deixou de ser protagonista da política nacional, isso realmente ocorreu por erros graves do partido, quem perdeu foi o Brasil. O que nós estamos vivendo hoje é consequência da ausência do PSDB, um partido equilibrado, de centro, né, mas com propostas claras para o Brasil. Eu estou extremamente convencido de que o PSDB faz falta ao Brasil e que dentro de muito pouco tempo nós vamos estar novamente apresentando um projeto nacional viável, como fizemos com Fernando Henrique lá atrás. Aqui no Rio Grande do Sul não foi só o governador Eduardo Leite que o PSDB perdeu, né? O PSDB perderá deputados agora na janela de março. A bancada atual praticamente vai ser extinta. Um dos dois deputados federais vai
também sair do partido, e o senhor hoje termina o mandato, já a prorrogação do mandato do diretório atual. O senhor já definiu quem vai comandar o PSDB no Rio Grande do Sul e qual é a estratégia para tentar crescer aqui diante dessa diáspora, que somando-se aos que já saíram, aqueles que sairão nos próximos meses? Olha, é verdade, nós perdemos quadros importantes. Eu, pessoalmente, lamento muito, né, que o governador Eduardo Leite tenha deixado o partido, mas não foi o PSDB apenas que perdeu. Eu ouso dizer que perdeu também o governador, porque deixou de ser protagonista de um projeto nacional. O governador Eduardo sempre foi uma grande aposta do PSDB, né, e o PSDB dava a ele as ferramentas necessárias para o seu próprio discurso. Um discurso de independência, um discurso construtivo, discurso contra a polarização, que eu acredito seja o seu convencimento, o seu discurso real. No momento em que ele opta, e eu respeito a sua decisão, né, e acompanhado de outras figuras do partido, inclusive muitos prefeitos eleitos recentemente com o apoio do partido, com o fundo eleitoral do partido, e opta por um partido que está aí para apoiar quaisquer governos, sejam eles do PT, sejam eles da direita, como fez na época do Bolsonaro. Infelizmente, quem perde é o Brasil, um quadro extraordinário que poderia estar se apresentando já como candidato à presidência da República. Porque, Rosana, a Avenida do Centro vai reabrir. A política brasileira, ela é historicamente personalizada, ela é construída através de pessoas e não de partidos. Se nós voltarmos no tempo, vamos encontrar o gaúcho Getúlio Vargas, depois vai ter Juscelino, na democratização, Tancredo, Ulisses, e agora o próprio Fernando Henrique. E agora você tem Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Quando esses dois personagens deixam de ser protagonistas do processo político futuro, e não serão a partir de 26, mesmo que o presidente Lula possa vencer as eleições, ele não será um construtor do seu futuro, da sua sucessão, a Avenida do Centro se reabre. E é ali que nós vamos colocar o PSDB, como um partido que não precisa de cargos públicos para crescer. Nós nascemos com um lema dito por Montoro, longe das benesses do poder e próximo ao pulsar das ruas. É o que nós estamos fazendo hoje. E no Rio Grande do Sul também. O PSDB não nasceu no governo e não viverá apenas em função de espaços em governo. Os que buscarem outro caminho serão respeitados por nós e nós buscaremos o nosso caminho de absoluta independência. E quem vai comandar o PSDB aqui? Eu vou chegar lá, porque é tudo dentro exatamente de um projeto. Nós não estamos falando apenas indicação de A ou B. Nós buscamos depois de uma grande discussão na direção nacional, um caminho que preserve a nossa independência, a nossa alma e os nossos propósitos. O PSDB, a partir de hoje, no Rio Grande do Sul, terá como presidente o vereador Moisés Barbosa, futuro presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, um tucano de 33 anos de filiação, e terá como o primeiro vice-deputado Daniel Treziak, um extraordinário quadro do PSDB, e como segundo vice o prefeito Maranato, o prefeito de Guaíba, que se coloca também como pré-candidato já ao governo do estado, assim como a deputada Paula Mascarenhas. Nós teremos um triunvirato, nós teremos um conjunto de pessoas independentes que acreditam ainda na relevância do PSDB para o Brasil, para conduzir o partido, obviamente, sob a supervisão da direção nacional. Mas eu deixo aqui, é importante registrar uma palavra de muito apreço e respeito pela deputada Paula, que também foi vítima de todo esse processo que ocorreu com o PSDB gaúcho, mas fez um trabalho extraordinário à frente do partido, e eu espero que mantenha, inclusive, a sua pré-candidatura ao governo do estado. O PSDB vem para fazer história e não para ocupar cargos em quaisquer governos. Bom, presidente Aécio, o PSDB perdeu muita gente aqui e o senhor disse que quer, né, retomar o tamanho dele. Tem algum nome que vocês estejam mirando para trazer de volta ou trazer um nome novo para o partido? Olha, nós estamos conversando com outras forças políticas. Essa nova direção partidária terá autonomia para fazer essas conversas. Eu tenho muita vontade de ter de novo uma grande amiga que foi governadora comigo, governadora Ieda Cruzes, para nos ajudar também na direção partidária, né? Provavelmente no Instituto Teotônio Vilela. Esse convite será feito a ela nos próximos dias. Nós vamos reorganizar aqueles que ainda acreditam que um partido político vem para
transformar a vida das pessoas, né? E não apenas para fazer fundo eleitoral, tempo de televisão, o que seja. Eu estou muito animado. Eu acho que o PSDB, Rosana, ele não se enfraqueceu, ele passou por uma lipoaspiração. Os que ficaram são aqueles que acreditam, como nós acreditávamos em 1988, eu estava lá na fundação do partido, que era possível no Brasil você ter um partido programático que defendia o parlamentarismo, a gestão pública eficiente, a responsabilidade fiscal, uma visão externa pragmática e não ideológica, como nós assistimos hoje. Por isso nós crescemos. Nós somos oposição ao PT, né? Porque nós não concordamos com o governo da gastança desenfreada, do apadrinhamento sem limites, da visão míope da política externa, né, e dos resultados pífios que nós estamos tendo na economia. O PSDB vai voltar a polarizar com o PT. O Brasil tem que ter uma alternativa ao petismo que não seja o bolsonarismo. Esse é o nosso papel, né? Nós somos o centro independente, repito, o centro que não precisa de cargos públicos para sobreviver. Pagamos um preço alto, né, está aí, perdemos quadros, não só no Rio Grande do Sul, mas o que eu tenho sentido é que há uma ânsia, há uma vontade enorme de renovação em todo o Brasil. Estou alterando direções partidárias em inúmeros estados para nos apresentarmos mais enxutos, é verdade, mas mais unidos, mais musculosos para cumprirmos o nosso papel. O PSDB é fundamental para o Brasil, Alessandro. O senhor falou que o PSDB saiu de cena muito por sua própria culpa, pelos seus próprios erros do partido. Que erros foram esses? E pergunto se o senhor teve alguma parcela entre eles. Não acredito. Até porque as denúncias infames de que fui vítima, provavelmente a isso que você se refere, foram todas derrubadas pela justiça, por unanimidade, que a justiça concluiu, né, que eu fui vítima de uma grande e perversa armação. Feita por quem? Conduzida por quem? Até um bom assunto. Talvez seja a primeira vez que eu entro nele. Por um cidadão chamado Joesley Batista, que é hoje o sócio do governo, é quase que o ministro das Relações Exteriores do governo. É quem estava essa semana na Venezuela em nome do governo, tratando em seus interesses pessoais. É quem hoje tem dentro do governo inúmeros ministros. Tanto eu quanto o presidente Temer, à época, que éramos as duas alternativas à presidência da República, e eu sempre sou muito grato ao apoio extraordinário que eu tive no Rio Grande do Sul, né? Tinham dois nomes colocados depois do impeachment da presidente Dilma, que era o meu e o do presidente Michel Temer, e ambos foram atacados por esse cidadão, ambos absolvidos de todas as acusações. Eu hoje não tenho nenhuma multa de trânsito para pagar, por isso. Logo agora a gente tem uma falha aí na ligação brasileiro. De novo. O senhor estava falando sobre o Joesley, sobre ter sido absolvido e não ter uma multa de trânsito hoje para pagar. O senhor está em deslocamento, deputado Aécio Neves? Hein? Por acaso o senhor está em deslocamento? Porque não, estou no meu escritório. Tá, agora melhorou. Mas eu vou repetir. Fomos, tanto o presidente Michel quanto eu, vítimas de uma grande armação. A justiça é que disse isso, sou eu que estou dizendo. E isso me dá muita determinação para cumprir o meu papel de recolocar o PSDB no centro do debate político nacional. Pode-se gostar ou não do PSDB, mas o PSDB tem posições, né? O PSDB tem um projeto de país. E é isso que o Brasil vai voltar a ver, inclusive no Rio Grande do Sul, a partir de hoje. E aquelas gravações, já que a gente está falando nesse ponto que o senhor mesmo disse que não falou mais sobre isso depois, passou na justiça, mas e aquelas gravações em que se falava desse acerto de pagamento de 2 milhões e que seria propina? Qual era o contexto daquilo? Olha, aquilo foi um empréstimo, a justiça já definiu aquilo, sem qualquer envolvimento de dinheiro público, porque eu, depois de ter sido governador de estado por 2 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, eu não tinha como pagar meus advogados. Ele fez um empréstimo, a troca da venda de um apartamento, e a justiça encontrou todos os documentos que comprovavam isso. Mas ele estava numa missão, querido, goste ou não, e a demonstração está clara hoje, né? Ele é hoje sócio do governo federal, ele hoje é o maior bilionário, talvez trilhardário, e que vive em grande parte a partir das relações que ele tem no governo federal. Comprou agora parte da Eletrobras, Eletronuclear, e fez o seu serviço, tirou do jogo político tanto eu quanto o presidente Michel Temer, e vou lhe dizer com muita franqueza,
nesse faroeste que virou a política brasileira, eu sou o mocinho, os bandidos estão do outro lado, se enriquecendo até hoje. E é por isso que eu os combato, com coragem, de cabeça erguida, como homem que tem 40 anos de mandatos consecutivos. Eu tenho 40 anos completo esse próximo ano, de mandatos honrados a serviço do meu Estado, a serviço do Brasil, e continuarei lutando por aquilo que eu acredito, com a coragem dos justos, daqueles que conhecem a sua história e sabem que ainda podem fazer muito pelo país. Deputado, o senhor volta e meia é citado pelos bolsonaristas como sendo o candidato que em 2014, quando perdeu a eleição para Dilma Rousseff, contestou as urnas eletrônicas, contestou o resultado, colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. E isso é usado muitas vezes como justificativa para dizer, tá vendo só? Não somos só nós, o Aécio já na época contestou. De fato, o senhor contestou, mas depois, no fim, nem foi atrás para ver o resultado da investigação que mostrava que as urnas eletrônicas não tinham problema. O senhor se arrepende de ter levantado suspeitas sobre a urna eletrônica, ou o senhor não confia nas urnas eletrônicas? Não, na verdade, e eu compreendo, porque muita gente de bem acabou indo por esse caminho. Essa narrativa começa, não é com o bolsonarismo, é com o presidente Lula, né, que diz que eu contestei o resultado das eleições em 2014. E muita gente de bem, veja que agora, vi até na abertura do programa uma citação a esse caso, como se eu houvesse contestado o resultado das eleições. Vamos aos fatos. Às 8h15 da noite, 5 minutos após o TSE anunciar o resultado oficial das eleições, em que eu havia perdido para a presidente Dilma, eu peguei o telefone, liguei para ela no Palácio da Alvorada, cumprimentei a presidente pela sua vitória. Essa é uma liturgia que os países democráticos costumam cumprir. A cumprimentei, disse a ela que ela precisaria fazer um esforço enorme para unir o país. O país saía muito dividido daquela eleição e, infelizmente, foi ali que o Brasil, a meu ver, sem falsa modéstia alguma, pegou o caminho errado. Muito do que nós estamos vivendo hoje é consequência do equívoco daquela eleição. Cumprimentei a presidente pela vitória, fui a uma entrevista no hotel de Belo Horizonte, onde disse isso de público, cumprimentei a presidente pela vitória. Quem cumprimenta alguém pela vitória não está contestando o resultado das eleições, mas essa narrativa continuou. O que nós fizemos? Existia uma série de denúncias criminais em relação ao que o PT fez, porque o PT quebrou o Brasil, não sei se vocês se lembram disso. O Brasil teve 3 anos consecutivos de recessão pelo que eles fizeram em 2014, com os bancos públicos, com a máquina pública. Isso tudo foi investigado e provado. Os Correios não entregavam o nosso material, só material do PT. Criaram uma central de WhatsApps criminosos nos Estados Unidos e que descarregava no Brasil, sobretudo no Nordeste, nos apps de todas as pessoas cadastradas, que o Aécio ia acabar com o 13º, com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, enfim, uma ação criminosa. E existia, na época, uma série de denúncias em relação ao funcionamento das urnas. O que nós fizemos, na verdade, Rosane, foi a favor das urnas. Foi feita uma auditoria com professores, com técnicos internacionais, para saber se havia alguma fragilidade em relação às urnas. O resultado da eleição já estava consagrado, a presidente já estava anunciando seus ministérios. Isso foi um processo posterior, porque gostemos ou não, acreditemos ou não nas urnas eletrônicas, e vou lembrar aqui que elas começam na minha presidência na Câmara, quando elas são criadas, né? E eu acredito que as urnas são eficazes, mas gostemos nós ou não, existe uma parcela da população que tinha dúvidas em relação ao seu funcionamento. O que nós queríamos é dar oportunidade de mostrar se havia ou não fragilidade. Não me arrependo de nada, é natural. É que o senhor dizia, deputado, o senhor dizia, e eu tenho não só a memória, porque trabalho há muitos anos nessa área, mas também fiz agora uma rápida pesquisa que o senhor dizia, as urnas são inauditáveis. Não sou eu que digo, minha querida. A conclusão de uma auditoria, dessa auditoria, é essa. Está lá, a auditoria é pública. As urnas são inauditáveis. Pois bem, essa foi a nossa contribuição. Fizemos uma auditoria com 15, acho que eram 14 especialistas, muitos internacionais, chegaram à conclusão que elas são inauditáveis. Isso nada tem a ver com contestação do resultado da eleição que ocorreu no governo Bolsonaro. O senhor acredita nas urnas eletrônicas? Acredito. Eu acho até que elas podem passar por um processo de aperfeiçoamento. Não é? Tudo na vida pode ser aperfeiçoado, não pode? Eu acho
Acho que ela pode passar por um processo de aperfeiçoamento, onde possa haver, eventualmente, possibilidade de uma amostragem física, mas elas são eficazes e elas vieram para ficar. E, repito, quando fala da urna eletrônica, pode lembrar que foram criadas na presidência de Aécio na Câmara dos Deputados. Presidente, quem que o senhor quer que o PSDB apoie nas eleições presidenciais do ano que vem? Olha, nós somos, por convicção, de forma conceitual, adversário do PT. Eu não acho que o governo do PT faça bem ao país, muito menos que um quarto mandato do presidente Lula possa fazer bem ao país. Eu ajudarei a construir um caminho ao centro. É isso que nós precisamos ter no Brasil hoje, um caminho independente dos extremos, né? Que permita que os extremos tenham seu papel. Nós não vamos deixar de ter no Brasil a esquerda e a direita, mas o caminho do centro, a avenida do centro, ela é a avenida que permitirá os consensos necessários a nós avançarmos. Vamos conversar com os candidatos que se coloquem nesse campo. Lamento que o governador do Rio Grande do Sul tenha saído dessa discussão. Para mim, era o mais preparado e o mais qualificado para isso, mas fez ali a sua opção. Então, eu assumi essa semana a presidência do partido novamente e vamos conversar com aqueles que tenham disposição de olhar o Brasil para frente e não reeditar essa agenda atrasada do radicalismo, tanto do lulopetismo quanto do Bolsonaro. Mas hoje qual seria a sua aposta? Tarcísio? Olha, o Tarcísio tem que fazer movimentos, não é? Eu não posso antecipar isso, ele tem que fazer movimentos ao centro. Se ele vier simplesmente como representante da família Bolsonaro, eu acho que ele não terá sucesso. E aí nós teremos, nem que seja para qualificar o debate, pensar inclusive em colocar uma candidatura no jogo. Eu não apoiei na eleição passada, nem Bolsonaro, nem Lula. Isso fez com que o PSDB fez. Eu não sei vamos dizer, o custo disso eleitoral para nós, mas que certamente foi muito alto, foi. Então, o PSDB tem que pensar em ter uma candidatura. Eu tentei muito que fosse a do governador do Rio Grande do Sul na última eleição. Ele sabe disso. Ali, sim, foi o grande erro do PSDB ao qual me referia. O projeto paulista superou o projeto nacional, né? Na verdade, o projeto nacional se subordinou a um projeto regional. O governador Eduardo foi impedido de ser candidato pelo seu próprio partido. Impedido de ser candidato. E talvez ali tenha começado a derrocada real maior do PSDB. Nós temos tempo ainda para construir isso, mas o movimento do Tarcísio tem que ser em relação ao centro e não exclusivamente pelo apoio do bolsonarismo. Em relação a esses outros nomes que estão na roda, e porque o Tarcísio ainda não disse se será candidato e é uma pessoa muito ligada ao bolsonarismo, tanto que uma das bandeiras dele é a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto em relação aos outros nomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, que são os que estão postos. Você é muito franco e direto, né? Não acredito na viabilidade de nenhum deles. Não vejo nenhum deles uma construção de uma capacidade de construir um projeto de país. Então, nós vamos ter que discutir talvez outras alternativas que não surgiram ainda, mas repito, o PSDB não estará próximo ao PT, somos oposição ao PT e para alguém ter o nosso apoio terá que fazer uma grande movimentação na direção do centro. Se não ocorrer, até a discussão da possibilidade de uma candidatura própria, nem que seja para qualificar o debate, nós temos que pensar em fazer isso. E o senhor poderia ser esse nome? Não, eu já tive a minha oportunidade, lamento profundamente e lamento mesmo pelo Brasil, repito, sem falsa modéstia. Nós íamos fazer o maior governo da história do Brasil, o mais qualificado da história do Brasil, uma equipe extraordinária. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês, apenas com um registro histórico. No dia da eleição, à noite, e nós achávamos que poderíamos realmente ganhar a eleição, eu já tinha anunciado Armínio Fraga, os principais economistas brasileiros, Pércio Arida, André Lara Rezende, todos tinham se disposto a dar 4 anos da sua vida para o governo, iam deixar seus negócios de lado, iam assumir espaço na área econômica para fazermos uma maior transformação da história, e eu ia anunciar na noite do domingo o chanceler do Brasil, que seria o presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente olha agora, quem que era o ministro da Fazenda na época? É o Guido Mantega, que está aí de mão dada com o rapaz do Banco Master aí, fazendo lobby para ele junto ao governo em Brasília. Eu ia apresentar ao Brasil um governo tão qualificado que o Brasil ia ter outro destino. Infelizmente, perdemos as eleições. Eu não perdi por causa da urna, perdi porque faltou votos.
E em relação ao seu futuro, se não é sendo candidato à presidência do Brasil, mas o senhor vai se candidatar, o senhor falou há pouco que tem 40 anos de eleições já nas costas. É verdade, eu acho que não tem hoje em atividade no Brasil alguém com tantos mandatos consecutivos, né? Eu nunca fiquei sem um mandato desde 1986. É claro que existe em Minas agora um movimento para que eu possa voltar a ser candidato tanto ao governo quanto ao Senado. Mas vou ser muito sincero, eu estou hoje determinado a recolocar o PSDB no seu lugar. É a herança, é o que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? Um partido de centro, um partido equilibrado, um partido com projeto para o Brasil. Então, isso é que me move hoje. Pode ser que, eventualmente, essa é uma decisão lá para frente, eu dispute alguma eleição majoritária em Minas, não para o governo, já fui governador por 2 mandatos, elegi o meu sucessor, né? Fui reeleito com 80% dos votos no estado complexo como Minas Gerais, fizemos o governo mais transformador da história do estado. Eu acho que ali a minha missão está cumprida. O que eu quero é ser um construtor de pontes para levar o Brasil a voltar a olhar para frente, não para os lados, porque o que nós assistimos hoje é essa polarização que só interessa aos 2 extremos. Muitas vezes a gente não percebe, mas o PT gosta muito dessa disputa sobre anistia, porque ele fica do outro lado, como defensor da democracia, cá para nós o que nem sempre foi, né? Então, o PSDB vem para requalificar o debate. Estou muito animado com o que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul. Vamos recomeçar, sim, estamos menores, mas estamos mais determinados do que nunca. Vamos voltar dentro de pouco tempo a disputar também o governo do Estado. Deputado, não ficou claro para mim quem o senhor apoia para o governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. O senhor falou no nome da Paula e ela é uma das candidatas, a ex-prefeita de Pelotas, das pré-candidatas, mas tem também aqui já lançado pelo seu partido como pré-candidato o prefeito Marcelo Maranata, que vai ser um dos vices. Como é que vai escolher o candidato? Mas foi exatamente o que eu disse. Nós temos 2 pré-candidatos, isso é muito bom para o partido, 2 pré-candidatos de altíssima qualidade, que vão, pelo menos eu os estimulo, que vão percorrer o Estado, vão apresentar a proposta do PSDB, e quem decide é o diretório local, quem decide é o partido localmente, né? Vai discutir alianças, vai conversar com o próprio governador. Nós não estamos aqui rompendo com o governo do Estado, mas nós estamos num caminho agora absolutamente independente para buscar as alianças que fortaleçam o PSDB. Vamos fazer uma nominata forte. O deputado Daniel é um quadro extraordinário, eu tenho certeza que será reeleito, ele nos ajuda muito no Congresso Nacional, ajuda o Rio Grande no Congresso Nacional. Agora é dar tempo, nós não temos hoje uma definição, até porque ninguém tem ainda, né? Mas o PSDB agora está livre para construir uma candidatura ao governo do Estado, candidaturas ao Senado. A ex-governadora Ieda é um nome também que pode pensar em disputar uma eleição majoritária. Nós vamos seguir o nosso caminho, longe do poder, mais próximo das ruas. O senhor está seguro de que a Paula fica no PSDB? Olha, eu não posso estar seguro, é uma decisão dela, mas eu gostaria muito que ficasse. Ela tem a alma do PSDB. E, repito, a Paula foi também vítima do que ocorreu com o partido. Eu conversei com ela, nós inclusive permitimos que ela concluísse o seu mandato, foi um gesto de muito respeito a ela, não é? Mesmo sabendo das limitações que ela tinha, já que o governador buscou um outro caminho político, né? Levou, inclusive, vários prefeitos eleitos pelo PSDB acabaram acompanhando o governador, e isso gerou a própria Paula algum constrangimento, mas ela é um quadro tão extraordinário que no PSDB ela terá sempre o seu espaço para as suas postulações. Então, a decisão será dela, mas se ficar no PSDB será sempre muito bem recebida, até porque ela é respeitada por todos nós. O senhor falou por cima sobre uma crítica sua aos gastos do atual governo federal. Qual é a sua visão de economia, a visão do PSDB, que deve influenciar na decisão sobre o apoio nas eleições presidenciais? O senhor acha que o governo está gastando muito? Cortar onde, então? Como ficariam os programas sociais? Bolsa Família, que é um dos mais criticados neste momento, a forma como ele está posto. E também em relação à taxa de juro, que é muito influenciada exatamente pelas contas públicas. Então vamos lá, o PSDB é desde a sua origem um partido liberal na economia, né? Acreditamos na força do mercado, com menos ingerência do Estado, por isso aí já vai a nossa primeira crítica ao PT. Nós acreditamos na meritocracia, na qualidade dos gestores públicos e não no aparelhamento da máquina pública, mas nascemos como um partido com enorme responsabilidade social. Nós acreditamos que o Estado tem um papel fundamental na diminuição das diferenças sociais enormes que existem no Brasil hoje.
Por isso o PSDB criou lá atrás o Bolsa Alimentação e o Bolsa Escola, que acabaram sendo unidos pelo presidente Lula e se transformaram no Bolsa Família, né? Nós acreditamos na gestão eficiente, portanto, na responsabilidade fiscal. O Estado tem que ser enxuto. Esse Estado paquidérmico, com 40 ministérios, é quase que um assinte, é uma vergonha, um tapa na cara dos brasileiros. E todos os programas, eu fiz isso em Minas Gerais, tem que ter metas a serem alcançadas, né? O Estado não pode ser o Estado essencialmente gastador, como é o Estado comandado pelo PT, não de agora, desde sempre. Então, as reformas que o PT propôs até agora são reformas pela linha da receita. Aumenta-se receita, mas não há nenhuma proposta efetiva de redução de despesas, né? E não falo só de enxugamento de ministérios, porque não é isso que vai dar economia maior, mas é necessário até para a eficiência da máquina pública. Mas é um Estado que tem que se organizar através de metas. E o governo do PT só tem metas meramente eleitorais. O senhor falou que é uma alternativa ao petismo, que não seja o bolsonarismo, mas falou com todas as letras que é oposição ao PT. Não falou que é oposição ao bolsonarismo. É também ou só tinha esquecido dessa frase? Não, querido, o bolsonarismo é uma coisa muito recente. O PSDB nasce, eu disputo eleições contra o PT há 40 anos. Né? Nós polarizamos com o PT. O bolsonarismo é uma coisa efêmera, que ela nasce recentemente no momento de negação da política, vem como outsider contra tudo e contra todos, e na verdade ele é a representação da direita, né? Que de alguma forma colocou as caras aí no Brasil. Eu não votei Bolsonaro, não apoiamos Bolsonaro, repito, o PSDB foi o único partido que não se curvou a um ou a outro, mas o que eu acho que nós temos que combater é o que está aí, o que tem efetividade, a meu ver, é a minha avaliação, é o que tem consistência hoje, eleitoral inclusive, é o petismo, que está no governo e vai disputar as eleições com chance de ganhar as eleições. Não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um segmento de pensamento que vai ter o seu espaço minoritário. Nós temos que nos reorganizar, nós temos que ter um campo, Rosana. Nós temos que nos reorganizar como a oposição ao PT com capacidade de governar, com capacidade de apresentar uma proposta para o Brasil. Se a direita amanhã vier nos apoiar, já me apoiou. Em 14 não apoiou? Deve ter apoiado, eu disputava com o PT, apoiou o Fernando Henrique, não apoiou? Isso não mudou os nossos projetos, não atrapalhou o nosso governo. E temos que dialogar com eles, sim, nós vamos dialogar com a direita, até porque do ponto de vista econômico existe muito mais proximidade nossa com eles do que com o PT. Não existe quando falamos de democracia, porque nós somos um partido que nasceu na democracia, se consolidou na democracia e vai sempre estar ao lado da democracia. E agradecemos, presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Gaúcha. Obrigado, um grande abraço. Desejo boa sorte aos novos comandantes do PSDB do Rio Grande do Sul.